iluminam e aquecem nossas vidas, nossas almas. Sol em chamas, mais alto, iluminam e aquecem nossas vidas, nossas almas. Sol em chamas, mais alto, iluminam e aquecem nossas vidas, nossas almas. Sol em chamas, mais alto, iluminam e aquecem nossas vidas, nossas almas. Sol em chamas, mais alto, iluminam e aquecem nossas vidas, nossas almas. Sol em chamas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nesta noite santíssima, em que Nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos pelo mundo a reunirem-se em vigília e oração. Vamos comemorar a Páscoa do Senhor, ouvindo a sua palavra e celebrando os seus mistérios, na esperança de participar no seu triunfo sobre a morte e de viver com Ele para sempre junto de Deus. Neste momento vamos fazer a bênção do fogo. Oremos. Senhor nosso Deus, que por meio do vosso Filho destes aos vossos fiéis a claridade da vossa luz, santificai este lume novo e concedei-nos que a celebração das festas pascais acenda em nós o desejo do céu para merecermos chegar com a alma purificada às festas da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faremos agora a bênção do Círio Pascal, que nos acompanhará ao longo deste ano 2025 e ainda 2026. Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega. A Ele pertence o tempo e os séculos, a Ele a glória e o poder, por toda a eternidade. Amém. A luz de Cristo gloriosamente ressuscitado nos dissipa as trevas do coração e do Espírito. A maior parte das luzes estão apagadas, serão acesas agora quando se cantar por 3 vezes a luz de Cristo. Regressem aos vossos lugares e depois, conforme vai passando o Círio Pascal, vão sendo acendidas as velas. A luz de Cristo, graças a Deus.
A luz de Cristo, graças a Deus. Exulte de alegria a multidão dos anjos, exultem as assembleias celestes, ressoem hinos de glória para anunciar o triunfo de tão grande Rei. Rejubilu também a terra, inundada por tão grande claridade, porque a luz de Cristo, Rei eterno, dissipa as trevas de todo o mundo. Alegre-se a Igreja, nossa Mãe, adornada com os fulgores de tão grande luz, e ressoem neste templo as aclamações do povo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. É verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, proclamar com todo o fervor da alma e toda a nossa voz os louvores de Deus invisível, Pai Todo-Poderoso e de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pagou por nós, ao eterno Pai, a dívida por Adão contraída e com o seu sangue precioso apagou a condenação do antigo pecado. Celebramos hoje as festas da Páscoa, em que é imolado o verdadeiro Cordeiro, cujo sangue consagra as portas dos fiéis. Esta é a noite em que libertastes do cativeiro do Egito os filhos de Israel, nossos pais, e os fizestes atravessar a pé enxuto o mar vermelho. Esta é a noite em que a coluna de fogo dissipou as trevas do pecado. Esta é a noite que liberta das trevas do pecado e da corrupção do mundo aqueles que hoje, por toda a terra, creem em Cristo. Noite que os restitui à graça e os reúne na comunhão dos santos. Esta é a noite em que Cristo, quebrando as cadeias da morte, se levanta glorioso do túmulo. Ó admirável condescendência da vossa graça, ó incomparável predileção do vosso amor, para resgatar o escravo, entregastes o filho. Ó necessário pecado de Adão, que foi destruído pela morte de Cristo. Ó ditosa culpa, que nos mereceu tão grande Redentor. Esta noite santa afugenta os crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores, dá alegria aos tristes. Ó noite ditosa, em que o céu se une à terra, em que o homem se encontra com Deus. Nesta noite de graça, aceitai, Pai Santo, este sacrifício vespertino de louvor, que na oblação deste círio, pelas mãos dos seus ministros, nos apresenta à Santa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor, que este círio consagrado ao vosso nome arda incessantemente para dissipar as trevas da noite e, subindo para vós com suave perfume, junte à claridade, junte a sua claridade às estrelas do céu. Que ele brilhe ainda quando se levantar o astro da manhã, aquele astro que não tem ocaso, Jesus Cristo, vosso Filho, que ressuscitando de entre os mortos, iluminou o género humano com a sua luz e a sua paz. E vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, vou convidar-vos a apagar a vossa vela nesta vigília. Ouçamos agora de coração tranquilo a palavra de Deus. Meditemos como Deus outrora salvou o seu povo e como na plenitude dos tempos enviou Jesus Cristo, nosso Salvador. Oremos para que Deus realize esta obra pascal de salvação e seja consumada a redenção do mundo. Convido-vos a sentar e vamos escutar as leituras. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou: Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. Deus disse: Toma o teu filho único, a quem tanto
e vai à terra de Moriá, onde oferecerás em holocausto num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu: Abraão, Abraão! Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu: Não levantes a mão contra o menino, nem lhe faças nenhum mal. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não recusaste o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres no cilibato. Foi buscá-lo e ofereceu-lhe em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe: Por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e abençoarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está nas praias do mar. E a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Senhor, por som da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele ao meu lado, não vacilarei. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Senhor nosso Deus, Pai Supremo dos fiéis, que pela graça da adoção multiplicais na terra os filhos da promessa e pelo sacrifício pascal fizeste o vosso servo Abraão, o Pai de todas as nações, como tinhas prometido, concedei ao vosso povo a graça de corresponder dignamente ao vosso chamamento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias disse o Senhor a Moisés: Por que estás a bradar por mim? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E tu, ergue a tua vara, estenda a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto. Entretanto, vou permitir que se endureça o coração dos egípcios, que hão de perseguir os filhos de Israel. Manifestarei então a minha glória, triunfando do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Os egípcios reconhecerão que eu sou o Senhor, quando eu manifestar a minha glória, vencendo o faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. O anjo de Deus, que seguia à frente do acampamento de Israel, deslocou-se para a retaguarda. A coluna de nuvem que os precedia veio colocar-se atrás do acampamento e postou-se entre o campo dos egípcios e o de Israel. A nuvem era tenebrosa de um lado e do outro iluminava a noite, de modo que durante a noite não se aproximaram uns dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fustigou o mar durante a noite, com um forte vento leste. O mar secou e as águas dividiram-se. Os filhos de Israel penetraram no mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Os egípcios foram atrás deles, todos os cavalos do faraó, os seus carros e cavaleiros os seguiram pelo mar Negro. Na vigília da manhã, o Senhor olhou da coluna de fogo e da nuvem para o acampamento dos egípcios e lançou nele a confusão. Bloqueou as rodas dos carros, que dificilmente se podiam mover. Então os egípcios disseram: Fujam dos israelitas, que o Senhor combate por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, e as águas precipitar-se-ão sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar retomou o seu nível normal, quando os egípcios fugiram na sua direção. E o Senhor precipitou-os no meio do mar. As águas fluíram e submergiram os carros, os cavaleiros
e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar atrás dos filhos de Israel. Nem um só escapou. Mas os filhos de Israel tinham andado pelo mar até enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Viu também o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor. Acreditou nele e em seu servo Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este hino em honra do Senhor. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Cantarão ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha proteção. A Ele devo a minha liberdade. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Ele é o meu Deus, eu o exalto. Ele é o Deus do meu Pai, eu o glorifico. O Senhor é um guerreiro, omnipotente é o seu nome. Precipitou no mar os carros do faraó e o seu exército. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Os seus melhores combatentes afogaram-se no mar vermelho. Foram engolidos pelas ondas. Caíram como pedra do abismo. A vossa mão direita, Senhor, revelou a sua força. E a vossa mão direita, Senhor, destroçou o inimigo. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Lavareis o vosso povo e plantareis na vossa montanha, na morada segura que fizeste, Senhor, no santuário que vossas mãos construíram. O Senhor reinará pelos séculos dos séculos. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Nos nossos dias vemos brilhar as vossas antigas maravilhas. Se outrora manifestastes o vosso poder, libertando o só povo da perseguição do faraó, hoje assegurais a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer pela água do batismo. Fazei que todos os povos da terra se tornem filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai o primeiro. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem despesa, vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso trabalho naquilo que não sacia. Ouvi com atenção e comereis o que é bom, saboreareis manjares suculentos. Prestai-me ouvidos e vinde a mim, escutai-me e vivereis. Firmarei convosco uma aliança eterna, com as graças prometidas a David. Fiz dele um testemunho para os povos, um chefe e legislador das nações. Chamarás povos que não conhecias, nações que não te conheciam ao correrão a ti, por causa do Senhor teu Deus, do Santo de Israel que te glorificou. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus, oráculo do Senhor. Tanto quanto os céus estão acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos.
E assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem haver fecundado e feito produzir, para que se dê a semente ao semeador e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ireis com alegria às fontes da salvação. Ireis com alegria às fontes da salvação. Deus, meu Salvador, tenho confiança e nada temo. O Senhor é a minha força e o meu louvor, Ele é a minha salvação. Ireis com alegria às fontes da salvação. Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que fazeis resplandecer esta sacratíssima noite com a glória da ressurreição do Senhor, renovai na vossa Igreja o espírito da adoção filial, para que, renovados no corpo e na alma, nos entreguemos plenamente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que assim, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se, na verdade, estamos totalmente unidos a Cristo pela semelhança da sua morte, também o estaremos pela semelhança da sua ressurreição. Bem sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que fosse destruído o corpo do pecado e não mais fôssemos escravos dele. Quem morreu está livre do pecado. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com ele viveremos, sabendo que toda vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre ele. Porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre. Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim, vós também considerai os mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver, para anunciar as obras do Senhor. Aleluia.
tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor. É admirável aos nossos olhos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória ao vosso Senhor. No primeiro dia da semana, ao romper da manhã, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia foram ao sepulcro levando os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra do sepulcro removida e, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o sucedido, apareceram-lhes 2 homens com vestes resplandecentes, ficaram amedrontadas e inclinaram o rosto para o chão enquanto eles lhes diziam: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem tem de ser entregue às mãos dos pecadores, tem de ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Elas lembraram-se então das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, foram contar tudo isto aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas diziam isto aos apóstolos. Mas tais palavras pareciam-lhes um desvario e não acreditaram nelas. Entretanto, Pedro pôs-se a caminho e correu ao sepulcro. Debruçando-se, viu apenas as ligaduras e voltou para casa, admirado com o que tinha sucedido. Palavra da salvação. Glória. É o resumo do dia de hoje. E é um resumo extraordinário. Se Cristo ressuscitou, diz São Paulo, é vã a nossa fé, e se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele, então a nossa vida dá aqui uma volta, que é uma coisa tremenda. Para além da vida neste mundo, com as suas coisas boas, as suas coisas às vezes um bocadinho mais chatas e mais difíceis, ainda nos preparamos para o encontro com o Pai Celeste. Neste abraço a Deus queremos certamente dar. Este Cristo que vai à nossa frente e diz aos discípulos: vou à vossa frente preparar um lugar para vós. Então, se Cristo ressuscitou não é vã a nossa fé, é a alegria do dia de hoje saber que com Ele também ressuscitaremos. Na primeira leitura que nós escutámos, o livro dos Gênesis recordava um pouco da história de Abraão. Abraão era casado, mas a sua mulher era estéril, não podiam ter filhos, e lá o Senhor, ao passar, disse: daqui a um ano a tua mulher te dará à luz. E ela vai conceber um filho, e um ano depois já tem, chamado Isaac, o único filho que teve com a sua esposa. E a leitura de hoje, Deus pede a Abraão para preparar uma mesa de sacrifício, um altar de sacrifício, para entregar o seu próprio filho. E a gente ouve esta história e diz assim: o Senhor também, isto era mesmo para coar o coração deste homem. Não ia dar para a guerra. Então o homem sempre diz: tem um filho, não podia ter filho, de repente tem um filho, não se diz para preparar um altar, para oferecer o rapaz de sacrifício. Isto é uma coisa asseada. Mas a prova era ver até que ponto é que o coração de Abraão confiava em Deus. E Abraão toma o filho pela mão, leva-o ao alto da montanha, prepara o altar para pôr lá o seu filho e oferecer em sacrifício, até que o anjo do Senhor intervém e é um cordeirinho, um cabrito, ovelha oferecida em vez do seu próprio filho. E Deus pode ver que no coração de Abraão está uma confiança plena em Deus. É só pensarmos: Deus deu, Deus tirou. Ele não teria aquele filho se o Senhor não tem intervindo na sua história. E nós também não seríamos filhos de quem somos se o Senhor não tivesse uma intervenção na nossa própria história. E depois, claro, uns vão ter mais queixas do que outros dos pais, uns de uma maneira e outros de outra, outros querem dar beijos e abraços, outros têm uma história mais difícil. É a nossa realidade, não conseguimos fugir a esta mesma realidade. Então o Senhor também pede para olharmos as realidades da nossa vida muitas vezes também como uma prova. Se realmente confiamos no Senhor, nossa confiança está apenas na nossa inteligência, na nossa vontade e na nossa força. E digo isso muitas vezes a vocês, e enquanto a voz na tua, vou repetir vezes sem conta,
cá de servir para alguma coisa, a nossa vontade passa. Há uns dias que a gente está mais preguiçosos. A nossa inteligência não alcança tudo. Há coisas que a nossa inteligência não alcança. E a nossa força, isto então não precisa explicar muito, que há aqui gente que já teve 20, já teve 30, já teve 40, já teve 50, já teve 60, já teve 70, que alguns já estão em cima disso. E portanto sabem que a força não é sempre a mesma. Chega uma altura que a gente já se quer esbolhar no chão para limpar os armários de baixo e a gente já anda pouco, se a gente se esbolha já se levanta. Alguém tem que levantar a gente. Portanto, compreendemos as limitações que são próprias da nossa vida, do nosso corpo, da nossa existência corpórea. Então, hoje o Senhor pede para olharmos a nossa realidade, reconhecendo a provação como uma oportunidade de manifestar a confiança em Deus. Na segunda leitura do livro do Êxodo, recorda-nos a saída do povo do Egito com a última praga, a morte dos primogénitos, à exceção do povo de Deus, e o atravessar do Mar Vermelho a pé enxuto, isto para conseguirem atravessar, mas o exército do faraó morre no mar. E eles vão 40 anos para o deserto, que sempre vão passar um deserto. Hoje é uma forma também simpática do Senhor perguntar quais são os desertos das nossas vidas. E este povo encaminha-se para a terra prometida. E realmente, olhando esta leitura e a forma como o Senhor intervém para levar este povo da escravidão à liberdade, faz-nos questionar que escravidão é a nossa hoje. A gente, quando vai para a escola, a gente aprende sobre os escravos, normalmente foram pessoas negras, e foram escravos aqui, ali, as colónias e os países que os maltrataram e tal, muito bem. Nós não estamos nesta fase. E não pensamos, não há escravatura, não há escravidão, por assim dizer. Mas quantos de nós somos escravos dos afetos? Quantos de nós somos escravos do dinheiro? Quantos de nós somos escravos da nossa família? Quantos de nós somos escravos da droga, do álcool e de outros vícios? Hoje em dia até podia-se dizer quantos de nós somos escravos do nosso telemóvel, ou do nosso tablet, ou do nosso computador, os mais pequenos. Então a escravatura não é apenas uma questão da pessoa e da sua cor, da sua etnia ou da sua religião. A escravatura existe na vida de cada um de nós quando desculpamos, não compreendemos que em certas realidades o demónio vai se metendo para nos mostrar caminhos que nos parecem de realização e que não são, na verdade. Então, a segunda leitura, uma chamada de atenção também é esta realidade. Que escravidão é a tua para que o Senhor te liberte, te faça passar o mar vermelho a pé enxuto, te faça passar por um período talvez de purificação de algum tempo, para que chegues a uma terra prometida, à graça de viver sem este vício, sem esta escravidão. Na terceira leitura do livro do profeta Isaías, o grande anunciador da vinda do Messias, e Isaías dizia também, numa parte da leitura, a água que cai sobre a terra vem por algum propósito, para regar e fazer nascer o fruto. E depois volta novamente ao céu. A condensação vai outra vez a água e ela volta a cair novamente. Tudo tem um ciclo, tudo tem um percurso. E qual é o meu e qual é o teu? Em que fase deste ciclo é que nós estamos? A gente ainda vai em queda para chegar à água, a gente está à terra, a gente está com água que já chegou à terra, a gente já está lá para dar o fruto que é preciso, ou já estamos em preparação para voltar novamente em compensação para o Senhor. Que fase é a nossa, do ciclo da nossa vida? Porque se a água, que é algo tão simples e ao mesmo tempo tão necessário, cumpre o seu propósito, nós, na nossa simplicidade e na necessidade, também temos um propósito a cumprir. Qual é o propósito da nossa vida? O Senhor Jesus vai nos deixar o mandamento do amor como uma espécie de caminho ou orientação a percorrer. E quanto ao Evangelho de hoje, para terminar, não me alongar demasiado, o Evangelho de hoje é muito interessante. Certamente vocês já ouviram algum sacerdote a dizer assim hoje. Rapidamente soube que o Senhor tinha ressuscitado, porque disseram foi às mulheres para ir dizer. Logo a ideia de que as mulheres são umas mexeriqueiras, portanto, os homens que aparecem com as vestes resplandecentes disseram às mulheres, elas anunciaram logo a toda a gente. Isso é logo o primeiro risco que a gente corre. O ser mexeriqueiro não escolhe sexo, escolhe género. Agora, há uma coisa que é verdade na nossa vida. O anúncio vem, primeiramente, de um modo especial às mulheres. Vocês reparam,
O anjo anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador. E Jesus vai encarnar em Maria, mulher. O Senhor ressuscitou e os homens com as vestes resplandecentes aparecem a quem? Às mulheres. Para dizer, Ele está aqui, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E dizer aos discípulos. E os discípulos não acreditaram. Olhemos para as nossas vidas. Viemos ao mundo à partida por uma força desgraçada da nossa mãe. A gente chega cá fora. Depois de umas dores e de umas contrações jeitosas. E somos cidadãos do mundo, passando pelas mãos de tantas mulheres. Professoras, catequistas, nas nossas famílias, na aprendizagem, a mãe, a avó, uma tia, uma madrinha, às vezes uma vizinha. Quantas são as mulheres que passam na história de cada um de nós? E isto não é uma coisa negativa para os homens, graças a Deus, até as nossas mães que são mulheres e portanto não há problema nenhum que a gente gosta delas. Às vezes olhamos para a Igreja e dizemos, em pleno século XXI, qual é o papel da mulher na Igreja no tempo de Jesus? A mulher já tinha um papel primordial. O anjo não apareceu a José e ele disse que ele ia ficar grávida. Os homens das vestes resplandecentes não apareceram aos discípulos. Então há um mandato do anúncio do Senhor que é pedido a cada mulher na sua essência e na essência da sua maternidade. Para aquelas que foram mães, e sabem muito melhor que o seu padre não tem como saber de forma nenhuma, há algo que vos liga aos vossos rebentos, muito mal comparado, mas o mais próximo possível, com aquilo que nos liga ao próprio Deus. Então, o papel de cuidadoras, de zeladoras, de anunciadoras, é um papel essencial na vida dos cristãos. Eu ainda hoje, quando meditava sobre este Evangelho, pensava no número de professoras pelas quais eu passei. E as minhas catequistas, muitas foram as minhas catequistas mulheres. Com as suas coisas melhores, com as suas coisas piores, que toda a gente tem, procurando anunciar o Evangelho pela sua presença, pela sua dedicação, pela sua forma de ser e de estar. O convite do Evangelho não é pegar na Bíblia e meter debaixo do braço e bater de porta em porta. Se ainda podemos confundir com os senhores de Jeová, mas não vai ser a pior coisa. Mas a não deixarmos de fazer aquilo que tem que ser feito. A não deixarmos nos pequenos gestos mostrar como vai a nossa cristandade. E estes pequenos gestos, eu falo deles muitas vezes a vocês, são coisas mesmo pequeninas. Sei que há uma pessoa que vive sozinha, telefonar a perguntar, tem Manela ou tem daí, como é que vai? Como é que tem sido estes dias? Precisa de alguma coisa? Sei que há alguém que está a passar por um mau momento. Eu posso ser o ombro para escutar aquela pessoa sem a julgar. Sei que há alguém que precisa de um conselho, porque não anda pelos melhores caminhos. Eu sirvo-me como instrumento de Deus, da presença da luz do Senhor em mim, para poder ajudar esta pessoa a entrar num caminho melhor. Isto são coisas básicas do nosso tempo. Básicas. Nós podíamos ir às outras coisas, não é? Mas molam um pouco. Portanto, e não é nada, eu digo isso muitas vezes a vocês, não é nada longe de nós. Nós somos criados assim. Vocês repararem, nós somos criados assim. A maior parte de vós ainda se lembra das casas com muros pequeninos, onde as pessoas saltavam de uma casa para a outra e pediam a coisa quando faltava em casa. E depois, quando tinham, por exemplo, coziam pão. Quando faltava pão, então faltava um dia para cozer pão. Aí a casa de Maria pediu um pão, diz que amanhã vou cozer e mando o pão para trás. Fomos criados com estas coisas, quer dizer. É a nossa realidade. E precisamos não nos fechar. Porque a tendência natural nos dias de hoje é o contrário. Se vocês repararem, fazer casas com muros bastante grandes, um portão meio fechado, a dizer cuidado que come mesmo que ele não existe, andar uma travinha lembrar-se de entrar para aí dentro e a gente está no nosso sonho, e a campainha que às vezes está ligando. Uma vida deu uma volta tão grande. E o que quer dizer com isso é não nos afastemos. O Senhor ressuscita para estar próximo, para estar connosco. Não nos afastemos, para que o nosso testemunho cristão, a partir das nossas atitudes, das nossas palavras, possa ser verdadeiramente um mote que leve os outros
a quererem também viver a cristandade connosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado na Mãe Maria. Pedimos a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, sobre esta água, fonte para que todos os que nela receberem a vida nova do batismo sejam incorporados em Cristo e contados entre os filhos de Deus. Senhor nosso Deus, que pelo vosso poder invisível realizais maravilhas nos vossos sacramentos e de vários modos preparastes a água para manifestar a graça do batismo. Já no princípio do mundo, o Espírito pairava sobre as águas, prefigurando o seu poder de santificar. Nas águas do dilúvio desta-nos uma imagem do batismo, sacramento da vida nova, porque as águas significam ao mesmo tempo o fim do pecado e o princípio da santidade. Aos filhos de Abraão fizestes atravessar a pé enxuto o mar vermelho, para que esse povo, liberto da escravidão, fosse a imagem do povo santo dos batizados. O vosso Filho Jesus Cristo, ao ser batizado por João Batista nas águas do Jordão, recebeu a unção do Espírito Santo. Suspenso na cruz, do seu lado aberto, fez brotar sangue e água. E depois de ressuscitado, ordenou aos seus discípulos: ide e ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olhai agora, Senhor, para a vossa Igreja, e dignai-vos abrir para ela a fonte do batismo. Receba esta água pelo Espírito Santo a graça do vosso Filho unigênito, para que o homem criado à vossa imagem, no sacramento do batismo, seja purificado das velhas impurezas e ressuscite como nova criatura pela água e pelo Espírito Santo. Nós vos pedimos, Senhor, desça sobre esta água por vosso Filho a virtude do Espírito Santo, para que todos os que nela forem batizados, sepultados com Cristo na morte, com Ele ressuscitem para a vida eterna. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Neste momento, ides receber novamente esta luz. Vou pedir que preparem as vossas velinhas e nós vamos renovar as promessas batismais. Foi confiado o encargo aos pais e padrinhos de zelarem por esta luz, para que Cristo pudesse ser a luz das nossas vidas, iluminar a nossa existência, proteger-nos ao longo do nosso caminho, vivendo as promessas batismais, sendo os pais e os padrinhos os responsáveis pela fé. Hoje nós já somos crescidos e, portanto, podemos por nós próprios renovar esta mesma fé. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, tendo chegado ao fim da caminhada quaresmal, renovemos as promessas do santo batismo, pelas quais renunciámos outrora a Satanás e às suas obras e prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja Católica. Dizem, pois, renunciais a Satanás,
Sim, renuncio. E a todas as suas obras. Sim, renuncio. E a todas as suas seduções. Sim, renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Neste momento vamos então aspergir todo o povo com a nova água, esta água batismal. Vamos ter a oração dos fiéis e, apesar de todas as preces que vêm na oração dos fiéis de hoje, convido a mantermos a nossa vela acesa como um símbolo de uma prece que vem do coração, de um pedido de paz no mundo. O nosso mundo está cada vez mais em guerra. E não é só a guerra nos países que estão em guerra. Os conflitos que existem tantas vezes entre nós, nas nossas casas, nas nossas comunidades, mostram o quanto o coração de cada um de nós às vezes está inquieto, desassossegado, tocado tantas vezes pelo inimigo que não nos permite manter nesta luz e ver com a claridade. Portanto, como um gesto pedido pela paz do mundo, a começar nas nossas casas, no nosso coração e na nossa comunidade, convido-vos a manter a velinha acesa até ao fim da oração dos fiéis. Irmãs e irmãos, é Cristo que se levantou vitorioso do túmulo, elevemos as nossas orações para que o céu se una à terra e o homem se encontre com Deus, dizendo com a alma em festa: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. A Cristo nosso Senhor, que ressuscitou do sepulcro, para que dê a vida eterna aos que nele creem, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. A Cristo nosso Senhor, que ressuscitou do sepulcro, para que inunde da sua paz a terra inteira, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. A Cristo nosso Senhor, que ressuscitou do sepulcro, para que dissipe as trevas do pecado, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. A Cristo nosso Senhor, que ressuscitou do sepulcro, para que encha de alegria os que estão tristes, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. A
Cristo nosso Senhor, que ressuscitou do sepulcro, para que faça de nós todos seus discípulos. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, convite. Senhor Jesus Cristo, que sois glorificado pelos anjos no céu e na terra, pelas aclamações dos fiéis, salvai e inundai de misericórdia a Santa Igreja, vossa esposa e nossa mãe, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde-vos amanhã a vossa Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a noite santíssima da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, vos bendisse e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos no corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Sebastião e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Armando, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos. Celebramos de modo particular por alma de António Tosta Brasil e seus familiares falecidos, pelas almas do purgatório, por alma de todos aqueles que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Antes de rezarmos a oração do Pai Nosso, convido os rubitos a virem até o formato, vamos dar as nossas mãos, rubitos. Vamos a isso. E vamos então rezar a oração que o Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos livre. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que Tirais tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Diz os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis a minha prata, mas dê uma só palavra e serei salvo.
Em cada vigília pascal, tenho o hábito, que já era minha idade por isso ano passado, acender a lamparina do Santíssimo com a luz do Círio Pascal, do lume novo benzido no lado da nossa matriz, para que em cada batizado, em cada batismo que aconteça nesta mesma igreja, este Círio Pascal possa ser acendido novamente a partir da lamparina do Santíssimo Sacramento, guardando assim este lume novo que acenderá a vela do batismo de cada criança batizada nesta mesma igreja. Luz esta que representa a presença de Jesus, que é o nosso guia e o clarão para os caminhos da nossa vida. Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma, aqueles que saciastes com os sacramentos pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. As informações podem sentar-se um se faz favor, e você breve. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.